Amigos e amigas, que maravilha! Meu diretor Eberson Feijó, meus cumprimentos, agradecemos mais uma vez a confiança. Kainan, que está nos auxiliando também na técnica, nossos cumprimentos. Olha aqui, vamos antes de tudo, antes de anunciar nossas ilustres convidadas, umas guerreiras, heroínas, vocês vão entender por quê. Nós queremos hoje fazer menção, hoje é dia 12 de agosto. É o Dia Internacional da Juventude. E eu fiz questão de fazer essa menção porque juventude tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar. É por aí que nós poderemos mudar o futuro, trazendo a juventude para perto daqueles problemas que afligem a comunidade, e o assunto é realmente aflitivo. O Dia Internacional da Juventude foi criado através da Resolução 54-120, Kainan, por iniciativa da Organização das Nações Unidas em 1999, e teve como consequência a Conferência Mundial dos Ministros responsáveis pelos jovens em Lisboa, Portugal. A juventude, eu encontrei um texto e eu quero que, se você está assistindo e não está o filho ou a filha perto, faça-o assistir mais tarde para entender essa mensagem. A juventude é uma das fases mais belas da vida. É quando o mundo realmente se descortina diante de nós e as experiências começam a ganhar outra dimensão, pois começamos a ser realmente responsáveis por tudo aquilo que fazemos. A vida ganha mais peso, a aventura de viver torna-se mais desafiadora, mas ao mesmo tempo a juventude também é o tempo das descobertas, de momentos que vivemos nosso primeiro grande amor, mas também é o momento que muitas vezes sofremos a nossa primeira grande decepção amorosa. A juventude não é a fase da sabedoria, é a fase de fazer tudo aquilo que um dia lhe trará sabedoria. A juventude é a fase das grandes descobertas, das grandes conquistas, é a fase das longas caminhadas, de se perder pelo caminho para reencontrar-se numa curva qualquer com a certeza do lugar onde se quer chegar. A juventude não volta atrás, mas a memória do que vivemos enquanto jovens nunca vai apagar e serão as mais belas de nossa vida. Entenderam, meus jovens? Pensem nisso. Você mãe, você pai, você avô, você avó, faça com que seu filho, sua filha, seu neto possa escutar essa mensagem e refletir sobre como será o seu futuro. No final, temos uma outra mensagem para a juventude. Meu querido diretor, hoje nós temos aqui presentes a Vera Colares, funcionária pública federal aposentada, produtora rural. À minha direita, a Márcia Colares, funcionária pública do Judiciário, em atividade e também produtora rural. Essas duas pessoas que estão aqui, elas representam um grupo grande de pessoas que lutam dia a dia pela preservação do rio Camaquã. Parece, quem não conhece, quem não vivenciou, quem não vivencia o que é o rio Camaquã, que isso aqui é um assunto sem muita importância. Mas quem quer ter uma vida com qualidade, quem quer ver a natureza cada vez mais pujante, quem quer que nós tenhamos sempre vivo na nossa mente, para os nossos netos, para os nossos filhos, algo que represente a vida, é preservar o rio Camaquã. Nós vemos tantas tragédias ao longo da nossa existência, dos nossos dia a dias, aqui, fora daqui, fora do Brasil, e a gente não dá valor para isso. E essas duas pessoas, junto com um grupo enorme, há muito tempo, lutam e labutam para preservar o rio Camaquã. Vocês vão entender daqui um pouquinho por que eu digo que elas são umas guerreiras e qual a importância e qual o perigo que corre o rio Camaquã. Dona Vera, Dona Márcia, eu vou pedir para as senhoras tirarem
a máscara para poder melhor se comunicar. E fizemos isso na medida em que estamos numa distância razoável. Eu vou continuar de máscaras, vocês não vão se comunicar e assim nós estabelecemos a exigência do protocolo com relação à proteção à saúde, né, no combate ao coronavírus. E eu espero que você que esteja assistindo lembre-se disso. Este é um dos instrumentos, junto com álcool gel, junto com o sabão, junto com não estar muito amontoado, não fazer aglomeração. Hoje é a única forma que nos faz ficarmos livres da infestação deste malefício que hoje ataca toda a humanidade, que é o coronavírus. Tá entendido? Muito bem! Ó, que maravilha! Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui com você. E esse programa está chegando até você graças ao patrocínio da Onyx Produtora. É, exatamente, uma produtora. Você precisa de um book, precisa de fotografias, precisa de um clipe, precisa produzir uma peça publicitária, um evento. Entre no Face, na página da Onyx Produtora, que você vai encontrar uma penca de serviços e serviços de qualidade para você. E também nós continuamos com o apoio do Shark Paladar. Shark Paladar, que fica ali na rua na Avenida Átila Taborda, no bairro Arvorezinha. E por isso queremos que o nosso diretor rode para você uma pequena amostra publicitária do Shark Paladar Tradicional. Um outro dia, Dona Vera, eu fiz um desafio, estava mostrando aqui o produto, e tinha uma linguiça também, mas olha, com cheirinho, e eu fiz um desafio, pois não é que no final do programa eu levei a linguiça e eu fiz com arroz. Que maravilha! Roda, meu diretor! Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e linguiça? Lembrou o Paladar. Muito bem, olha aí, o produto é de qualidade. Eu conheço, já utilizei. Aliás, o proprietário parece que semana que vem vai nos brindar de novo com aquela linguiça. Hein, meu diretor? Que maravilha! Vai, uma linguiça de fundamento. Dona Vera, Dona Márcia, embora eles tenham um churrasco à vontade na volta lá da casa deles, lá no interior, onde eles são produtores, mas o dia que quiserem fazer um carreteiro com charque sensacional, uma linguiça com arroz, né? É só entrar em contato conosco aqui que nós mencionamos, vocês vão fazer lá. Eu acho que no verão, inclusive, eu e o diretor vamos passar um fim de semana lá e nós vamos, em troca de um borreguinho assado, meu diretor, nós vamos saborear e presenteamos ela com uma linguiça, né, paladar. E ela vai gostar com certeza, depois ela vai encomendar. Muito bem, olha aqui, ó. Abrimos, meu diretor, antes de conversarmos com nossas convidadas, estou mandando um abraço. Como o assunto hoje envolve praticamente a vida e as pessoas ali do distrito de Palmas, quero mandar um abraço para algumas das pessoas que para mim tem um significado muito grande, pessoas que eu convivi, diretor, no dia a dia e que integram esse grupo de defesa do Rio Camaquã. O tio Lucinho, o Lalinho, né? Afonso Manuel Colares da Silva, o Lalinho, campeiro, uma barbaridade. Dr. Guilherme Colares, compositor, músico, né? Eu sou fã desse cara. A enfermeira Amanda Furic Cholante, que está conosco, inclusive, a Mara Furic, o Jesus Colares, um pouquinho mais para baixo lá, o Telmo Dutra, o Betão Colares, né? Luiz Alberto Colares, o Luiz Mari, irmão de vocês, né? Meu sobrinho, Mano Lima, a Lourdes Lima Nunes, a doutora Clara Luiz, companheira de luta de vocês. Nosso grande abraço. Tem tanta gente que se nós for cumprimentar todo mundo, nós vamos passar o resto do programa aqui. E também eu quero mandar um abraço lá pro pessoal da Aceguá, meu diretor, que estão sintonizados conosco. Sim, a doutora Jaqueline Ferreira, pré-candidata a vereadora Lisiane Jardim, o vereador Dalmiro, o presidente da Casa Legislativa de Aceguá, vereador Edmundo Pickler,
Um abraço muito especial para o comunicador na Rádio 101.5 Integração, o ex-vereador Reovaldo Rodrigues, e também para o Marcos Renato, amigo e colega de trabalho lá em Aceguá. Dona Vera, é um prazer, é um privilégio tê-la aqui conosco na TV Liberdade. Bom dia aos ouvintes da TV Liberdade Bagé, programa Jornal de Bagé. É um grande prazer estar aqui, Oscarino. Muito bem. Prazer da mesma forma, dona Márcia. Igualmente, é um grande prazer estar aqui contigo na TV Liberdade. É sempre uma honra, né, poder falar de Palmas, do Rio Camaquã e defendê-lo em todos os lugares. Que maravilha. Meu diretor, eu tenho uma matéria, se o senhor tem no ponto, é um clipe que mostra um pouquinho, né, do que é o Rio Camaquã. Se o senhor já tiver condições de rodar, né, seria interessante para nós mostrarmos aquelas pessoas. Começa 4h54, né? Não. 01 até 4h54. É um clipe mais longo. Nós estamos aqui conversando com o diretor para até onde ele vai começar. É bem no princípio, até 4h57, que é uma pequena amostragem, né? É um documentário, né, que mostra alguma coisa sobre o Rio Camaquã. É aqui no meio do Pampa Gaúcho, entre as cidades de Bagé e Lavras do Sul, que nasce o Rio Camaquã. Daqui ele atravessa 430 quilômetros de campos, cerros e áreas rochosas para desaguar milhões de metros cúbicos de água na Lagoa dos Patos. Tem uma relação de amor muito forte com esse rio, né? Ele é um símbolo pra gente. Todos os anos a gente sempre acampa aqui no Rio, a gente passa todos os anos, a minha família passa a virada do ano aqui no Rio, né? A gente ouve pessoas dizer que fazem acampamentos às margens deles, que consomem a água, e começamos a valorizar esse patrimônio que é o Rio Camaquã. Camaquã ou Iacuã, como chamavam os antigos moradores desta região. O nome indígena significa Rio Ligeiro. O advogado Diogo Duarte promove há muitos anos passeios de barco, organizando grupos de remadores que navegam descendo o Rio Camaquã. Uma forma de lazer para turistas e moradores da região. Ainda uma maneira de chamar a atenção para a preservação do rio. Uma vez por ano a gente fazia a nossa descida. A primeira foi 16 participantes. Levamos 3 dias navegando. Terminou culminando com uma grande meta de proteção ambiental ao Camaquã, que ainda é puro. Não tem lavoura aqui na nossa área, não tem envenenamento. Eu digo para os meus amigos navegando que pode pegar um copo, pegar água do rio, bota uma pé de gelo e pode tomar. Porque a gente está vendo ali a vida, os alevinos pequenininhos. Então isso é sintoma de que está vivo tudo. E a gente encontra capivara, encontra tudo quanto é tipo ainda. Então nós estamos hoje empenhados em conseguir continuar preservando essa vida do Rio Camaquã. A bacia do Rio Camaquã possui 22 mil quilômetros quadrados, alcança 28 municípios e impacta mais de 350 mil pessoas. O Camaquã é um dos principais rios do mais importante bioma do Rio Grande do Sul, o bioma Pampa. O Pampa, essa linda região que caracteriza o Rio Grande do Sul e se derrama em direção ao Uruguai e Argentina, possui milhares de quilômetros e ocupa 3% do território brasileiro. A gente tava assim na beira do rio e enxergava os cardumes depintados, assim, preteando na água transparente, né? A gente olhava de cima das pedras, olha lá um cardume depintado. Aí a gente pegava rede artesanal e pegava ali e pescava para comer, assim, no jantar e coisa e tal, né? E ele é a verdadeira artéria do sul do Rio Grande do Sul. Ele é a artéria que nutre tudo aqui.
Foi um momento que eu uni essas duas coisas, esse prazer, essa vontade que eu tinha de conhecer o Rio Camaquã e de navegar de caiaque no Rio Camaquã. E o mais legal de navegar no Rio Camaquã é que você, a cada curva, você quer vencer a próxima curva porque sempre tem uma surpresa interessante do outro lado. Então isso é navegar no Rio Camaquã. Do bioma Pampa é um dos lugares mais preservados do nosso estado. E por que ele é mais preservado do nosso estado? Porque quando você tem contato com aquela região, com aquele território e com aquele rio especificamente, você vê que a dificuldade, vocês devem ter passado por isso para fazer esse documentário, de que é difícil o acesso ao rio, pelo relevo da região, e também não se encontra lavouras nas margens desse rio. Então isso são dois fatores que fazem com que o rio seja extremamente preservado. Segundo estudos ambientais, o bioma Pampa possui mais de 3.000 espécies de plantas, 450 só de gramíneas. Vivem aqui cerca de 500 espécies de aves e mais de 100 diferentes tipos de mamíferos. Nessas lindas paisagens que se encontra a região mais privilegiada do bioma. São os campos sujos, como são chamados, pelo fato de o campo se misturar às rochas, impedindo o avanço da monocultura. É aqui que ainda estão intocados muitos hectares dos 36% da vegetação nativa que ainda sobram no Pampa. Essas características trouxeram à região uma vocação produtiva baseada na exploração familiar e sustentável dos campos e no turismo rural. Muito bem, que coisa linda, que imagens maravilhosas. Essa pequena amostragem desse documentário mostra, para quem não conhece, o que é o Rio Camaquã. Qual é a importância que tem o Rio Camaquã, não para a vida apenas daquelas pessoas que moram ao longo do Rio Camaquã, margeando o Rio Camaquã. Não. O Rio Camaquã tem uma importância fundamental para toda uma coletividade, não só nossa aqui do Pampa, como também do Brasil. O Rio Camaquã começa nas lavras e vai terminar lá desaguando na Lagoa dos Patos, margeando 26 municípios. Tem uma música, há pouco eu conversava com a Márcia, do Guilherme Colares, poeta, compositor, escritor, que ele fala sobre as palmas. E tem um verso que ele diz assim: o Camaquã tem mais volta que burro de 3 galopes. Vocês viram numa imagem ali, o Rio Camaquã serpenteando, né, os campos ali na região das Palmas. E eu vendo aquelas imagens nesse clipe um outro dia, eu lembrei da música do Guilherme Colares: o Rio Camaquã tem mais volta que burro de 3 galopes. E eu acrescentaria com a vênia do Dr. Guilherme, do poeta, dizendo que aquelas voltas que o rio dá são como se fossem 2 braços abertos, abraçando não só o povo das Palmas, mas de Lavras, Caçapava, Pinheiro Machado, e aí você vai até a Lagoa dos Patos. Aquele povo é abraçado pelo Rio Camaquã. Por isso é que é realmente emocionante nós vemos esse clipe, e notadamente quem, como eu, um dia teve o privilégio de tomar banho no Rio Camaquã e de presenciar as enchentes que iam até o portal do rancho do meu pai, lá no Rincão dos Francos. Fala em música, Guilherme Colares, tu vai ouvir, tu vai me chamar a atenção. Eu não consegui essa letra, mas eu ouvindo a música, e não foi a primeira vez, eu achei uma música sensacional que fala sobre o Rio Camaquã. Que eu não lembro agora quem é o autor, mas eu consegui copiar e não sei se eu copiei correto. Diz assim: Camaquã, rio dos meus sonhos, barranca, salso chorão, águas claras correntosas correm por baixo do chão. Camaquã, rio dos meus sonhos, e da imensa pradaria, na pobreza e na fartura, muitas lágrimas de alegria. Corta, machado, corta a mataria do Camaquã. Barriga cheia dos meus filhos, nas balsas de Tarumã. Camaquã, rio dos meus sonhos, areia do faxinal. Camaquã, rio dos meus sonhos, do Zé Antônio Canoeiro, enchentes de São Miguel, nosso santo padroeiro,
Machado corta a mataria do Camaquã. Que letra maravilhosa. Eu até pulei um verso ali que eu não consegui entender ouvindo e eu não tive a letra. Mas o Guilherme um dia vai dar para a Márcia essa letra para que eu possa aprendê-la. Mas eu escuto essa música seguidamente. Dona Vera, a senhora e a Dona Márcia representam aqui nesse momento um grande grupo que defendem o Rio Camaquã. Primeiro vamos falar o seguinte: que grupo é esse que vocês organizaram? Para depois nós entrar na história do trabalho desse grupo. Então, esse grupo, na verdade, são grupos de pessoas que querem, né, proteger o Rio Camaquã, que querem proteger o ambiente, né, que querem continuar com a sua atividade econômica ali na região. E esse grupo nasceu, né, lá nas Palmas, né? Não, na verdade, não só nas Palmas, né, porque várias pessoas de universidades, enfim, já vinham atuando ali na região, né, defendendo o Rio Camaquã. E o pessoal do Alto Camaquã também, que é um conjunto de 8 municípios que estão trabalhando junto ali pelo desenvolvimento da região. Então, assim, mas nas Palmas, assim, foi que a comunidade se uniu mais, assim, primeiramente, né? Então, ali a comunidade de Palmas, quando soube, assim, dessa ameaça da mineração, se uniu muito e começou essa luta na defesa. E essa luta foi se espraiando, né? Por vários municípios, né? Não só os municípios, dos 28 municípios que o Rio Camaquã banha, como de outros municípios. Tem gente de Porto Alegre, tem gente de Santa Catarina também, de outros estados. Então, é um grupo bem grande. Marcinha, você é novinha, né? Esposa do poeta Guilherme. Você, quando menina, vocês são filhas do seu Godofredo Colares, né? Tio Godo, para muitos, para mim também. E vocês devem ter uma infância muito vinculada, muito próximo do Rio Camaquã, é verdade? Sim. Nem sei se dá para chamar de infância, na verdade nós éramos bebês, não tínhamos nem... A gente já ia acampar, o pai sempre nos levava desde bebê. A gente até tinha uma disputa de qual foi acampar primeiro, por exemplo, quem nasceu em agosto, né? Na virada do ano a gente sempre ia no... 31, a gente já ia acampar e já passava a virada do ano. Então a Vera disse, eu fui mais cedo, porque eu sou de setembro. Então ela das que foi mais novinha pro Camaquã para acampar. E aí a gente, nessas ocasiões, a gente sempre tomava banho, mesmo novinha, era um ritual, todo mundo tinha que entrar nas águas do Camaquã. O que significa o Camaquã para Márcia Colares? Significa muita coisa. Assim, além de ser um rio importantíssimo, né, para a região, porque, como tu disse, ele envolve a nossa região toda, então ele leva água a todos os moradores, aos animais, a fauna, flora e tudo mais. E o valor sentimental todo, assim, das lembranças, as almas que vivem no Camaquã. Como até o Guilherme, quando ele fez aquela descida, ele chamou o Caminho das Almas, Camaquã, o Caminho das Almas. Quando a gente está lá, assim, parece que a gente sente a presença, né, de tantas pessoas. Se eu sento na areia, assim, olho para a água, eu lembro, por exemplo, do meu tio Tupi, quando ele me mostrava as estrelas. Lembro do tio Telmo, lembro do pai, né, Godofredo, falando sobre o peixe. Assim, os ensinamentos, né, que ele nos dava. Tá batendo lá, é tal peixe, é um dourado. De tal forma, a hora que a água sobe, tal coisa. Ou toma cuidado, porque... Se o Camaquã está com espumas brancas, vai subir durante a noite. Então, são ensinamentos, são histórias, memórias. É o nosso coração. Que a gente não esquece, né, Vera? Mas as pescarias, Vera, Marcinha, vou continuar contigo. As pescarias, eu nunca tive lá, mas eu sei, porque lá na ponta de cima... na volta que o Camaquã faz, banhando, dividindo lavras de Caçapava, eu, quando criança, assisti várias vezes, uma vez a cada ano, as famosas pescarias de arrasto ali, que se chamavam as pescarias dos Colares. E essas pescarias, eu sei como é que funcionava e para que servia. Essas pescarias não era só um divertimento, não é, Márcia? Para muitas pessoas significava mais do que um divertimento e um lazer. Sim. Para muitas pessoas, para quase todas as pessoas da região, significava também a alimentação.
Porque as pessoas dependiam daquele peixe para viver durante todo o inverno, né? Usavam naquele evento, assim, pescavam bastante e guardavam para usar no inverno, né? Nas faltas. Assim, as pessoas tinham dificuldade, né? Para subsistência, né? E isso é uma coisa que nos foi tirada, né? Nós fomos privados disso quando teve o vazamento da mina da CBC em 1988, Lavras? né? Não, aqui no Caçapava? Nas minas do Camaquã, em Caçapava. E aí matou o peixe do rio, né, nessa época. Na virada de 88 para 89. Mas a mineração lá em Lavras, na ponta de cima, também não afetou? Há relatos que também afetava, de né? ouro, né? Também Era afetava. mina de ouro. Mas, assim, o evento determinante foi esse, né? Aqui nas minas do Camaquã, que era a extração de cobre, né? Era cobre, sim, que houve um transbordamento, né, nessa época. E aí matou o peixe, assim, por muitos e muitos anos, as pessoas não tinham mais essa fonte de alimento, né, que era o peixe do Camaquã. E além de todo o dano ambiental, né, que contaminou a água, assim, por muito tempo. Hoje em dia o Camaquã é um rio praticamente recuperado. Claro, ainda não atingiu o limite, assim, que ele, assim, o máximo que ele era na época, né, que tinha muito peixe. Mas hoje já dá para dizer que é um rio recuperado. E tanto que quando a gente soube dessa intenção de uma nova mineradora, né, que é a Votorantim, foi um grande choque pra gente dizer que quando o rio conseguiu atingir um bom nível de preservação, veio uma nova outra ameaça. mineradora. Pois tu sabes que eu te fiz essa pergunta porque eu sou bem mais velho que vocês duas. Acho que se somar a idade de vocês aí, não chego na minha. Né? Não tanto, né? Eu, quando criança, eu nasci nas barrancas do Rio Camaquã, lá nos fundos da fazenda do tio Afonso, que me criou e que é o tio avô de vocês. Né? E eu lembro dessas pescarias, inclusive as redes ficavam na casa do seu Odilardo Dutra, do avô do Antenor Teixeira. E ali, tradicionalmente, os anos faziam pescarias. E ali ainda era, naquela época, um local no Rincão dos Francos e adjacências, no Caçapava ali no Chaves e um pouco mais para cima no Rincão das Pedras. Aquele povo tudo participava. Era uma festa, mas não era festa de diversão. Sim. Era uma festa que aquele povo, menos a Quinhoada da Sorte, meu pai era um dos que era mergulhador. O tio de vocês, o tio Telmo, era um grande nadador e mergulhador também. Só que nas pescarias aqui de cima. E que o pessoal participava e trabalhava, Cainã, às vezes 2 dias, né, num determinado lagoão, encerravam o peixe, faziam o encerre e aí começavam a tirar o peixe. E no final da pescaria, coisa linda, eu tenho na retina isso, eu era criança ainda, mas eu guardei quantidade de pintado, traíra, jundiá, piava menos, mas tinha, grumatã também, dourado eu nunca vi, né? E depois, ainda no final da pescaria, de acordo com o tamanho da família, de cada um que participava, ele levava para casa às vezes até 2 sacos de peixe, Cainã. É verdade, absolutamente verdadeira. O pai dessas meninas aqui presenciou isso. E aí quando chegava, levavam para casa, não tinha como guardar o peixe. Sabe o que eles faziam, Cainã? Charque. E era alimento para vários meses, porque eram pequenos produtores ali que eles não tinham condição, numa pequena extensão, de criar ovelha, né? Alguns criavam cabrito. Meu pai, por exemplo, não criava ovelha. A carne era o porco, né? Essa sim, né? Que engordava e carneava. E a galinha, né? E o peixe servia de alimento para muitas e muitas famílias de Bagé e de Caçapava. E aí, conforme disse a Márcia, um desastre ambiental que sequer foi noticiado e não é noticiado, né? Praticamente terminou com a vida dos peixes do Rio Camaquã. E aquelas famílias mais pobres, na ribeirinhas do Rio Camaquã, ficaram alijados desse alimento que foi Deus que deu. E o homem, pela ambição, né, em função do vil metal, quase termina com a vida do peixe do Rio Camaquã. Não é isso, dona Vera? É isso mesmo. E era bonito assim porque, na verdade, era um evento comunitário, né? Toda a comunidade se unia
e no final era dividido igualmente entre todos, né? Se tinha uma criança participando da pescaria, ela levava a cota de peixe dela. Cada pessoa, cada família ali representava, levava a sua cota. Era muito bacana essa união, essa divisão, esse viver comunitário, né? Que até hoje nós mantemos, né? Não temos mais as pescarias, né? Mas até hoje mantemos esse nosso viver comunitário, essa amizade entre as famílias, né? Que foi o que nos deu força, assim, nesse momento de luta, né? Essa manutenção dessa amizade, enfim, que vem de gerações, né? Todos se conhecem, todos são amigos, já o DNA já é amigo, né? Porque o pai já foi amigo, o avô já foi amigo, então essa união das comunidades é que nos permite enfrentar essas ameaças, né? Não fosse essa união que a gente mantém, a gente não teria forças para enfrentar. E o Camaquã tem uma importância transcendental nessa manutenção dos laços de Com amizade, certeza. solidariedade e... É um símbolo para nós, né? O Camaquã, assim, ele é muito além, assim, quando tu pensa no Camaquã, assim, é muito além de um simples rio, né? É um símbolo, é uma coisa importantíssima pra gente. Então a gente sempre foi um momento, talvez o momento mais importante do ano para nós, era o acampamento no Camaquã na virada do ano, né? Era o evento mais importante, assim. Nós sonhávamos com aquele dia, né? De ir acampar, de encontrar os primos, de brincar na água, né? Então, é um evento, assim. Então, temos muitas lembranças, né? As famílias inteiras se reuniam lá, né? Os cação, os colares, os bastos, enfim. Todas as famílias se reuniam juntas no mesmo acampamento, ou faziam outro acampamento próximo, para passar a virada do ano no Camaquã. Então, Exatamente, era além dessa questão do lazer, do convívio, da fraternidade, do entrelaçamento de laços de amizades e familiar que havia, e graças a Deus ainda há nas Palmas, como eu frisei, tinha importância fundamental, né, que servia de uma fonte de alimentos para muita gente, né? Para muita gente, tirando as pescarias de arrastos que faziam, que era uma vez por ano, e o interessante é que as pessoas faziam e não esqueciam de que os peixes pequenos tinham que continuar no rio, né? Sim. Porque eles que iam depois reproduzir, né, os novos peixes para eles poderem tirar. Quer dizer, não se tirava peixinho pequeno, quando saía pequenininho, a rede nem tirava, né? Nem puxava. Nem tirava. A malha da rede já era apropriada para que os peixes pequenos todos não saíssem na rede. A consciência das pessoas que sim, praticavam isso já era, né? Ecológica, ambiental, que já vinha de muito tempo, né? Sim. Vera, hoje nós temos um perigo iminente. Eu lembro que alguns anos atrás eu ainda estava lá na Câmara de Vereadores, eu estava assessorando o vereador Antenor Teixeira, quando saiu uma manchete num governo, e eu não tenho por que falar, eu não estou falando do governo, estou falando de um ato que aconteceu, que é público. No governo da Dilma Rousseff, ela autorizou 4 empresas, 2 gaúchas, uma paranaense, se não me engano, e uma paulista, para executarem o projeto da construção de 13 barragens ao longo do rio Camaquã, começando aqui por perto de Lavras Bagé, e ia para produzir energia. Esse perigo ainda ronda, né, Vera? Sim, ainda ronda. Na época, né, que surgiu essa notícia, nós já começamos a agir. Inclusive, meu pai, né, Godo, ainda era vivo, encabeçou um abaixo-assinado para a gente pedir, né, providências junto ao Ministério Público, né, para acompanhar essa ameaça, né. Então, a gente tem um inquérito, né, que está sendo acompanhado, mas ainda ronda. Há pouco tempo ainda, agora, em março último, a gente fez uma assembleia da nossa associação, que a gente tem lá nas Palmas, a Agrupa, e veio representantes da FEPAM falar ainda sobre essas centrais hidrelétricas. A gente aprovou na Assembleia uma moção de repúdio contra essas hidrelétricas, mas estão estudando ainda, então ainda ronda essa ameaça. Márcia também pode falar um pouquinho mais. Tu falou, eu já vou passar para a Marcinha, mas tu falou Agrupa. O nome da associação de vocês tem essa sigla, Agrupa. Significa o quê? Associação para a Grandeza e União de Palmas. Associação para a Grandeza e União de Palmas.
Isto não é uma ONG, é uma entidade... É uma associação Na verdade, quando a gente foi fundar a Grupa, nós estamos perto de fazer 3 anos, agora dia 19 de agosto a gente faz 3 anos de existência, né? Quando a gente foi fundar a Grupa, era para ser uma associação só de moradores de Palmas e produtores rurais de Palmas. Mas como a gente já estava enfrentando essa ameaça minerária, enfim, muitas pessoas de outros municípios queriam se unir a nós, porque ali a gente... E aí a gente então mudou o nosso estatuto, permitindo que pessoas de outros municípios, e temos várias pessoas de outros municípios que são associadas da Grupa, inclusive professores de universidades, de várias universidades, da URGS, da UFPEL, aqui da URCAMP. Sim, pois não. Que são associados à Grupa também. Então nós temos várias pessoas, predominam os moradores de Palmas e produtores rurais, mas temos outras pessoas também que nos ajudam na luta. Vem cá, essa associação, ela tem a sede dela lá nas Palmas, mas tem uma representação aqui na cidade também, né? Não, ela só tem a sede lá, mas a representação dela é onde quer que tenha algum associado, né? Ele representa, ele representa a associação. Qual é o meio de fazer contato com a Grupo? Temos vários meios, assim, a gente tem página no Facebook, mas a gente tem... Página no Face está com esse nome, a Grupa? Isso. Então quem quiser tomar conhecimento sobre essa associação, entra no Face, página Grupa, que você vai poder... Isso. E nós temos também o grupo que é a União pela Preservação, que surgiu até antes da Grupa, né? Que foi para lutar na defesa do Camaquã, que temos página também no Facebook, agimos bastante por lá, publicamos todos os eventos, é o UPP Camaquã. Então são 2 organismos, a Grupa e a UPP. O UPP especificamente com relação à preservação, à luta pela preservação do Rio Camaquã. Isso. O que tu ias falar, Marcinha? Era complementar. É sobre as hidrelétricas, né, das UPPs. Pois é, isso. Mas não tem muito... Só dizer que o inquérito está em andamento, né, no Ministério Público Federal, que acompanha essa questão das hidrelétricas. E realmente está voltando. Inclusive foi feito agora recentemente um inventário hidrelétrico, né, mostrando todas as possibilidades, né, das hidrelétricas. E a primeira delas é justamente no Rincão do Inferno. E chama atenção também que, nesse mapa assim, que nos foi fornecido, todos os pontos turísticos do Rio Camaquã, como Rincão do Inferno, Paredão, em Piratini, Fervor, todos eles estão visados. Em cada um tem uma previsão de uma hidrelétrica. E que benefícios traria essas hidrelétricas? Vocês que convivem ali, o que colocaram para vocês em termos de benefícios práticos e positivos essas pequenas mini hidrelétricas teria para os moradores ao longo do Rio Camaquã? Não teria nenhum benefício, só prejuízos, na verdade. Inundação da área, né, destruição da flora, da fauna, vai tornar o rio, que é um rio acidentado, seria um rio plano, quer dizer, vai destruir praticamente todo o rio, porque ele vai, por exemplo, vai impedir, inclusive, até os eventos, como a descida do Rio Camaquã, né, que a gente até viu no início ali, o Dr. Diogo falando, né, que é um evento agora aqui de Bagé, né, que acontece todo ano, que também seria impossibilitado, porque o rio vai ficar um rio plano, sem possibilidade dele. Vai prejudicar também a piracema dos peixes, né, como o dourado, que é um peixe que... Enfim, são só prejuízos, a gente não vê nada. Sim, a produção, ainda tem a questão da produção em termos de energia. A geração de energia seria... É ínfima. É só... nada. Colocando, eu não lembro bem, acho que talvez a Vera lembra, acho que são 24 antenas eólicas, substituiria isso aí. Toda essa geração. 24 antenas eólicas substituiriam todo esse estrago que faria no Rio Camaquã. Sim. Que maravilha. Olha aqui, ó. Kainan, tudo é maravilhoso, mas o charque paladar tradicional também é maravilhoso. Olha aqui. Olha aqui, esse aqui. Pô, será que o proprietário, o Walter, né? Só vai nos brindar com esse aqui? Mas que barbaridade! Olha aqui, ó. Você quer um charque de qualidade, uma linguiça fantástica, guisado. Você vá ali na Avenida Átila Taborda, no bairro Arvorezinha, que você vai encontrar essas maravilhas, produtos de qualidade e preço acessíveis. E eu continuo fazendo aquela velha promoção aqui, ó. Você quer 10 quilos de linguiça, 10 quilos de charque, liga, o telefone não tá aparecendo no visor aí, né? Tá aparecendo? Muito bem.
Liga daqui um pouquinho. Vamos rodar agora, né? Você vai ver. Pode rodar. Você vai ver aí, você liga pra lá e ele manda entregar e fica por conta aqui do Oscarino Motoboy. Tá, meu Kainan? Roda pra nós aí, Kainan. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar. É isso aí, vocês viram a qualidade? Olha, higiênico. Pois é, exatamente. Mas voltamos aqui com Dona Vera Colares, a Márcia Colares, retomando o assunto aqui com relação à Joia do Pampa, Rio Camaquã. Olha, se não fosse só o estrago com relação à produção de peixe, se não fosse só essa questão sentimental que essas meninas e tantas outras pessoas guardam, imagina lá, tio Lucinho, tio Lalim, e tantas outras pessoas lembrando, né, do Camaquã, o Telmo Dutra, aquela gente toda que viveu a vida inteira praticamente na dependência do Rio Camaquã, não só pelo peixe, a água, a mataria, o meio ambiente, só essa expressão diz tudo, a preservação do meio ambiente. E o Rio Camaquã, nesta volta toda, é o único que ainda não é afetado por venenos. E agora tem uma ameaça maior, Dona Vera. Já faz algum tempo que vocês vêm batalhando, e é bom vocês esmiuçarem isso, contra a implantação de mina de zinco, chumbo e cobre, mina a céu aberto, ali nas minas do Camaquã, né, Márcia? Aonde já foi explorado em tempos idos o cobre e que houve um grande vazamento, transbordou e foi para o rio e que matou os peixes. Imagina a ameaça que tem uma mina a céu aberto, ali nas minas do Camaquã, de zinco, chumbo e cobre. Qualquer um sabe que são produtos altamente cancerígenos, inclusive, né? E aquelas pessoas que vivem naquela volta. E as pessoas que ainda, porventura, podem querer banhar-se no rio. E as pessoas que ainda pretendem deixar o seu gado ir tomar água no Rio Camaquã. E as pessoas que, às vezes, precisam transpor o Rio Camaquã de um município para outro, que é normal, de Lavras para Bagé, Bagé para Lavras, Lavras para Caçapava, Caçapava para Bagé, Caçapava para Pinheiro Machado, Bagé para Pinheiro Machado. É assim, e um rio, de repente, num desastre que pode acontecer, a gente presencia todos os dias, mais uma vez, isso vem ser jogado no Rio Camaquã. E a vida, não só das pessoas, mas a fauna e a flora, que ainda permanece intacta no Rio Camaquã. É uma grande ameaça, não é, Dona Vera? Com certeza. Na verdade, a ameaça é imediata, né? A gente pensa, mas se acontecer um acidente... Não precisa acontecer acidente nenhum. A empresa, a pretensão dela é colocar já uma mangueira, né? Assim, para sugar... uma bomba de sucção, né, de água. Então, no momento que ela começaria a se instalar, ela já vai começar a tirar a água do rio. Já vamos ter o risco aí, porque o rio, nas épocas de estiagem, o rio praticamente vira um córrego, né? Então, imagina uma empresa sugando água diariamente para a mina. O que vai acontecer com o rio? Tem essa ameaça. Mas também, no momento que começa a exploração, o pó de chumbo vai para a atmosfera e se junta com a umidade e ele pode viajar até 60 quilômetros, né? Cair se acontecer essa mina, cair sobre as nossas propriedades e envenenar tudo, né? Envenenar todas as águas, envenenar o pasto, envenenar os animais. Então, assim, tudo que se tem ali vai ser contaminado. E não vai ser se acontecer um acidente. Vai ser pela simples operação da mina, já vai causar muitos desastres. O próprio estudo de impacto ambiental da empresa já coloca esses riscos, né? Poluição das águas subterrâneas, enfim, poluição do ar, os caminhões que vão passar, fora também as pessoas de fora que vêm, que traz, mineração sempre traz riscos, né, para a comunidade, prostituição, enfim, violência, né?
Então são várias e várias ameaças pelo simples fato da empresa se instalar. E se um dia, né, claro que a empresa prevê ter várias pilhas de rejeitos, né, que ficariam a céu aberto para o resto da existência, né, sujeitas a intempéries, e obviamente que esse material poluente vai acabar no Rio Camaquã, né? Com certeza. Vera, não é uma coisa empírica, não é uma coisa tirada da cabeça de vocês. Já há estudos com relação à iminência do perigo, e agora eu até não tinha me dado conta disso. Não é o problema só do transbordo que pode acontecer lá, mas eles vão sugar a água do rio para colocar naquela barragem, e depois os rejeitos vão ser armazenados. E aqui nós temos um exemplo lá em Minas Gerais, né? Sim. Que há anos existe aquelas minerações lá fantásticas, né? E que de repente hoje, o que nós temos hoje lá? Mais de uma, né? Isso só pelo transbordo. Mas aqui nós temos uma produção de ovelha, de cabrito, de gado, e tu estás colocando uma coisa que isso aí tu não estás inventando. Já Sim. foi mostrado para vocês o perigo que tem dessas partículas serem depositadas nos campos ao longo de 60 quilômetros, tu falou? Sim. Nós temos muitos ventos ali, tu deve ter lembrado da época que tu era criança e morava ali, né? Muitos ventos, né? No ano sopra muito forte. Então essas partículas que vão durante a atividade da empresa, essas partículas que vão saindo dessas explosões, enfim, né? Da coleta do material, vão ser levadas pelos ventos, né? Então, para cima de nós, imediatamente. Quer dizer, o nosso risco é, no momento que a mina se instalou, nós já estamos envenenados, né? E em que pé está? Até eu peguei aqui o nome da empresa, Nexa Resources. Sim, a antiga Votorantim, aí ela trocou o nome. Só trocou, mas continua sendo Votorantim. É a mesma Votorantim. Eu vi uma matéria, Márcia, que eles aplicariam 371 milhões de reais e ali não é só ali, tem vários outros lugares, né? E ali nas minas do Camaquã haveria 450 empregos diretos. Vale a pena o risco em função desses 450 empregos diretos, Márcia? Só esclarecendo, ali não é bem nas minas, é perto das minas, é na localidade de Guaritas. É nas Guaritas? É nas Guaritas. É 5 quilômetros das minas. Mas é pertinho, né? É pertinho, inclusive as Guaritas é um local excepcional, né? De excepcional beleza, inclusive classificado como a 7ª maravilha do Rio Grande do Sul. Deveria ser preservado como... Sim, deveria. A gente sempre acreditou que seria, né? Nós até nos achávamos protegidos naquela região de Palmas ali, porque a gente sempre pensou que o governo ia até nos parabenizar, digamos assim, pela preservação, por a gente estar cumprindo uma função social altíssima, né? E aí quando nos deparamos com esse projeto e tantos outros que estão vindo. Tem uma situação que é um projeto econômico. Eu lembro de um amigo, faleceu lamentavelmente, fruto de um acidente elétrico na casa dele, que vocês conhecem, né? O Marreco. Sim. E ele, junto com um grupo de pessoas, eles começaram a trabalhar com esse projeto do Alto Camaquã. Sim. E disse-me ele, em uma ocasião, acho que uns 2 anos antes de falecer, que ele estava conseguindo agregar rendimento, né? Na atividade pecuária dele. Um abraço para Mara Furic, né? Viúva do Marreco. Em função da venda de terneiro e borrego. Fruto de quê? Do selo do Alto Camaquã. Exatamente. E esse selo do Alto Camaquã foi uma coisa que foi conquistada depois de muito trabalho de vocês, produtores, né? Sim. É a garantia de um produto sem toxidez, de Sim. qualidade, não é isso? Com certeza. Não sei se... Exatamente, essa é uma das questões também, né? O trabalho assim, do Alto Camaquã, que foi um projeto inclusive do Marcos Borba, né? Que da ADAC, de muitos anos, 10 anos, mais de 10 anos já. E tem esse selo de qualidade que garante, né, a sustentabilidade dos produtos e coloca assim em concorrência no exterior, no Brasil, assim, os produtos estão concorrendo no mercado com uma grande vantagem. E no momento que se instalar, só no momento que se instalar uma mina, a gente perde o selo. Adeus selo, não temos mais nada. Espaço, né? Sim. Exatamente. E ao invés de produto de qualidade, a gente vai ter um produto marcado com toxicidade.
ninguém vai querer comprar o produto. Pois é, isso tem um reflexo muito grande na Imediato, economia da região. imediato. Né? Então, nem economicamente vale a pena. E né? nós estamos em esse Alto Camaquã, ele está em vias, né, de conseguir um frigorífico aqui em Bagé, que é o frigorífico que está no interior da Embrapa e que foi cedido para o Alto Camaquã, que vai, sim, esperamos que em breve, os documentos estão sob análise no banco, né, no BNDES, e então em breve vai ter esse frigorífico aí que vai ser, digamos, gerido pelos produtores. É um frigorífico que vai ser público, gerido pelos produtores rurais, para nós, né, carne aos borrego, enfim, as vacas, enfim, que vai agregar muito valor. E todo esse projeto, ele vai por terra, né? Porque como é que nós vamos... O que nos diferencia hoje, né, que é a sustentabilidade, que é a qualidade do produto, ficar totalmente... Todos os municípios que rodeiam o Camaquã são os do Alto Camaquã, que vão estar próximos dentro Vão da mina. sofrer um impacto direto nisso. E o selo realmente vai pascapuia, né? Que é um selo que engloba não apenas o borrego, engloba o artesanato, inclusive essa touca aqui é de uma das artesãs. Tem o mel. O mel, a gastronomia, né? Nós temos uma gastronomia muito rica, né? Então são vários produtos, muitos produtos. Vera, tu falou em gastronomia e me veio a lembrança uma conversa que eu assisti ainda guri, enchendo o chimarrão pro tio Afonso, lá na sala, na casa dele, quando ele recebia a visita do Antônio Cândido da Silveira Pires. 1900, Cainã, se faz anos isso, 1974, coisa parecida assim, quando o Antônio Pires assumiu a prefeitura de Bagé. Ele tinha a ideia, falou gastronomia, de trazer para Bagé um ponto turístico, né, às margens do Rio Camaquã. E ele pensava num hotel, num restaurante, né, ali no Paço do Cação e no Paço dos Enforcados. Me parece que era isso que ele pensava. E na Casa de Pedra, ali pertinho da propriedade de vocês. Né? E ele pensava assim exatamente, já pensou um restaurante? Ele dizia pro Afonso, já pensou, Afonso? Um restaurante, um hotel, uma pousada, quanta gente. E sabe o que eu nunca esqueci dessa palavra, né? O tio Afonso diz assim: Antônio, não vão terminar com o Rio Camaquã? Tô te falando em 1974. A preocupação que tinha aquele homem que a vida inteira produziu ali, né? Tinha uma propriedade razoável, grande, e que margeava a volta do Rio Camaquã, e ele não pensava só na propriedade dele, porque ele não utilizava a água do Camaquã para alimentar com água os animais dele, mas ele pensando naquelas pessoas todas que dependiam do Rio Camaquã. E eu me lembro dessa pergunta: mas Antônio, não vão terminar com o Rio Camaquã? Isso em 1974. Sim. E essa preocupação hoje, vocês estão abraçadas com algo muito mais perigoso. Com certeza. Porque um restaurante ali, um hotel, coisa e tal, não ia trazer, mas iam trazer gente. A preocupação dele era essa, de devastar o mato e coisa e tal, e incêndio, e esse tipo de coisa. Lixo, mas o perigo é isso aqui. E em que pé está esse projeto de mineração? Depois das audiências, que foram em 2016, né, que teve uma grande mobilização, teve aquela audiência aqui em Bagé, que foi com grande participação da comunidade, né, foi 23 de novembro de 2016. Depois disso, antes disso, teve audiência em Santana da Boa Vista e em Pinheiro Machado. Isso já na segunda leva de audiência. Quando a gente descobriu o projeto, já tinham tido audiências públicas em Caçapava, que a gente nem ficou sabendo. E quem é que promovia essas audiências? É a FEPAM e a empresa, né, Votorantim. Para efeito... sim. Sim. Aquela audiência para mostrar para o povo que não tinha perigo nenhum. Tava tudo bem. Exatamente. Aí, a partir dali, então, começaram o pessoal do grupo, né, professores, técnicos das universidades, todo mundo, começaram a fazer contestações, né, apresentar os erros que tinham no projeto, advogados, e então a empresa estava tão mal feito que a empresa teve que praticamente refazer tudo. Hoje, a empresa, a FEPAM apresentou um novo termo de referência, foi apresentado agora mês passado. O termo de referência é a base para começar tudo de novo, praticamente. É nesse pé que a gente está. A empresa vai começar tudo de novo. E nós estamos aqui para seguir fazendo tudo de novo. Apostos, né, Marcelo? Para seguir fazendo tudo. Para continuar fazendo. Aliás, desde que a gente descobriu, a gente nunca deixou um dia de estar lutando. Né?
Vera, esse grupo de vocês eu acompanho. Né? Eu quero confessar para vocês aqui a minha covardia de não ter me somado a vocês. Pouco eu poderia contribuir, mas eu assino embaixo tudo aquilo que vocês pensam e acham, e aquele grupo todo, né? A doutora Clara Luiz, no outro dia eu vi um depoimento grande dela. Parceira nossa. Muito, um grande depoimento que ela fez a respeito disso, né? Ela é produtora também, como vocês lá. E como é que esse movimento nasceu com vocês ali, com a Clara e outras pessoas, e ele mostra para vocês algum crescimento nisso, ou algum avanço nas ações que vocês têm promovido? Na verdade, esse enfrentamento começou com o Alto Camaquã, né? Foi quem primeiro agiu. Inclusive, nós ficamos sabendo dessa mina através de um grupo de WhatsApp do Alto Camaquã, que foi quem primeiro disse: está acontecendo audiências públicas em Caçapava, e aí a gente ficou sabendo, e aí a gente se somou, né, nessa luta. Assim, quando não tinha pandemia, né, nós passávamos praticamente, eu e a Márcia e outros membros do nosso grupo, viajando, né, visitando municípios, fazendo palestras, levando... Nós fizemos um dossiê, que é um documentário, contando toda a história desse movimento, né? Que foi em 2018 que a gente fez, né? 2018 foi lançado. Foi em 2018, então já está um pouquinho desatualizado, mas é muito atual, né? Então temos esse documentário, nós fomos em várias cidades. Cristal, Camaquã, Canguçu, enfim. Nós passávamos agora com a pandemia, a gente está... Claro, mas nós... Então, assim, nós fizemos eventos no Camaquã, que veio prefeitos de várias cidades da bacia do Rio Camaquã. Então, assim, o movimento está sempre crescendo. Sempre crescendo. Muita gente envolvida. Vera, tu falou prefeito. Esse meio político, eu quero te dizer que eu conheço um pouquinho. Fui vereador e associei prefeitos e coisa e tal. O prefeito, de um modo geral, o político, o administrador, o gestor de um município, ele trabalha muito com a possibilidade de aumentar a arrecadação. E às vezes, a primeira coisa que ele enxerga é: opa, vai entrar alguns milhares de reais aí na conta da prefeitura e eu vou poder fazer esse, aquele outro projeto. Como é que vocês estão tendo a recepção dos comandos políticos de toda essa região, que começa aqui em Lavras e vai até São Lourenço? Vocês têm tido apoio ou faz de conta a presença de administradores Há públicos? muitos apoiadores, há muitos prefeitos que realmente apoiam, né? Há muitos que realmente apoiam. Outros são contrários. Em geral, quase todos, assim, quase que 80% ou mais, 90% são contrários à mina, né? Se manifestam publicamente, vão nas audiências, participam, vão nos eventos. Alguns são contrários, mas não têm uma atuação mais forte. E 1 ou 2 são favoráveis, né? Mas 80% é um número significativo, né? Muita, a maior parte das pessoas, dos municípios, todos, as comunidades são contrárias a essa mina. O apoio à causa, na verdade, da defesa do Rio Camaquã é muito grande. Muito grande. Aqui em Bagé, inclusive, o prefeito já manifestou, já nos recebeu, já manifestou. A comunidade sempre apoia muito também, né? Defende muito o Camaquã. O Camaquã eu acredito assim que o Camaquã é um bem muito precioso, então as pessoas têm um amor muito grande por ele, né? O valor não é só sentimental, né? O valor é econômico, é social. Sim. Tem uma série e a questão ambiental, que é fundamental hoje, né? Eu até não respondi a tua pergunta dos 450 pois empregos, né? Isso aqui acabou entrando eu vou te dizer, Márcia, eu vou te dizer o seguinte. Depois eu quero voltar a essa questão econômica. Uma vez alguém me disse assim: mas Oscarino, ali só Caçapava, e alguém de Caçapava me colocava isso: amigo, vai deixar de ter 450 empregos novos. E eu olhei para ele e disse: a custa de quê? Ele não soube responder, né? Sim. E aí? Pode completar. Pois é. Imagina, 450 empregos, 450. Isso aí não é assim, direto esses 450 empregos. Tem 150 na fase de instalação, 150 na fase de execução, que de repente até podem ser os mesmos. Porque tem uns que vão ser substituídos por outros. Mas agora pensando, só a nossa associação, que é a Grupo, tem quase 300 sócios. Famílias, né? Nem vou dizer se só. Imagina que são 24 associações do Alto Camaquã.
Imagina quantas pessoas vão perder. São só 8 municípios, são 28 8 na municípios. bacia. São 28 na bacia. Eu falei 26, agora tá me dizendo que é 28. Né? 28. Sim, então, se a nossa associação ali, em Palmas, tem 300 sócios, famílias, né? Palmas, em geral, tem 2.500 pessoas ou mais que vivem ali, depende do Camaquã, depende da preservação da região, né? Imagina no Alto Camaquã, então, são 24 associações, sei lá com quantas. Não tem, assim, não sei precisar quantas pessoas vão perder a fonte de renda, né? Porque vai contaminar tudo. Então, economicamente, vale a pena 450. Não, parece 450 que não, é impressionante. Eu até eu li, eu peguei um dado aqui, ó, que seriam, a população atingida chegaria a mais de 360 mil habitantes. Correto isso? Sim, eu acredito que mais, porque Pelotas também é um dos municípios da bacia, né? Pelotas sozinhas já são 300. Tem a coluna de pescadores ali, as E3 de Pelotas, e isso aí também afeta lá. Afeta também a Lagoa dos Patos, vai pra lá. Ali em Camaquã e Cristal, né, eles usam a água do rio para o arroz também. Quer dizer, serão afetados também, contaminados o arroz. Quer dizer, é tão absurdamente desproporcional, economicamente falando, né, para quem se preocupa com economia, só com economia, que a gente até não acredita que possam, assim, imaginar e instalar. E a questão dos arrozeiros ali de Camaquã, que também estão junto, né, nessa causa nossa, porque a própria empresa já falou que vai extinguir aproximadamente 60 nascentes do rio, né, porque vai abrir ali a mina e vai extinguir. Então, assim, já vai tirar a água, né, a água que hoje supre o rio Camaquã, já vai, 60 nascentes vão desaparecer. Então, o que vai sobrar do rio? A gente nem sabe o que vai sobrar, né. A gente só sabe que... Vazio e contaminado. Vazio e contaminado. Não, e outra questão, a questão econômica, né? Que a gente sabe que esse material todo é para exportação, né? A maioria vai para a China direto, sem nenhum... Vai ser coletado e mandado para a China. E a gente sabe que hoje, aqui no Brasil, as exportações são todas isentas de tributos, né? São tudo isentas de tributo. Então, assim, o Estado vai ficar com as pessoas doentes, com a destruição, com as consequências... E o que vai entrar digamos, resultado econômico do Estado vai ser mínimo, né? E a gente sabe que tem uma compensação... O retorno tributário... É mínimo, porque tem uma lei chamada Lei Candir, que dispensa todo o produto exportado de praticamente 100% dos tributos. Porque diz que não se exporta tributos, né? Então, as matérias-primas que vão para exportação, os produtos todos, são livres de tributos. Então, praticamente não entra nada. E a gente sabe que por outro lado, as doenças, né, ficam aqui, as catástrofes ficam aqui. Se tu considerar que vai produzir zinco e chumbo, né, Márcia? Você já viram estudos, com certeza. Sim, tem vários. E gente que esclareceu vocês a respeito do malefício que faz o zinco. Com certeza, nós temos no organismo humano, né? Nós temos muitos técnicos. Não só no humano, mas também na fauna, né? Sim. Nós temos muitos técnicos que são aliados nossos de todas as áreas do conhecimento, biologia, química, medicina em geral, veterinários, enfim, das universidades que já produziram estudos técnicos, né? Temos sócios na parte tributária também, o Instituto de Justiça Fiscal, que é sede em Porto Alegre, tem feito estudos na parte de tributária, inclusive tem um em andamento agora, provando que tudo isso aí essas promessas são todas falácias, né? São tudo falácias. Os benefícios são mínimos para o Estado. Vera e Márcia, isto é um assunto, chegou a colega, que daqui um pouco mais vai estar aqui conosco. Eu, a semana passada, quando anunciei que vocês vinham aqui, eu pedi ajuda para ela, porque ela é profissional, eu sou um amador aqui. E ela disse, não, eu venho. Até chegou no final da entrevista, que maravilha. Muito obrigado pelo apoio, viu, colega? Daqui um pouquinho vai ter um programa dela, vocês assistem também, que é muito interessante. Quem é teu convidado de hoje? É um conhecido teu. Saraiva, da rádio? E vai trazer o violão? Se o Saraiva trouxer o violão e o chapéu, eu com certeza eu vou assistir aquele baita conversador, amigo. Saraiva tem mania de tocar violão e cantar, mas meu diretor, ele só faz que canta e toca. Nós gostaríamos de projetar muito mais esse assunto, porque realmente, convenhamos, né, é algo extremamente sério. As pessoas que ficam equidistantes dessa situação talvez não tenham a sensibilidade de entender
o significado da ameaça desse projeto de mineração ali no lado de lá do Rio Camaquã. Não entendem porque eles não viram e vivenciaram o que era o Rio Camaquã, como ficou o Rio Camaquã. A semana passada, meu diretor, eu falando aqui, anunciando que vocês viriam aqui, eu disse que eu cometi um erro bárbaro. Depois eu tô revendo em casa para ver os defeitos e os erros que eu cometi, é mais erro que acerto. Eu disse que o Camaquã estava assolado. E o Camaquã esteve por muito tempo realmente assoreado. E ele, ao longo do tempo, meu diretor, ele começou a expandir-se, renovar-se, né? Renovar-se. Até tem uma teoria porquê do assoreamento do Rio Camaquã, que eu não vou mencionar agora aqui, que foi o Telmo Dutra, quando nós estávamos acampados lá nos fundos da propriedade dele, numa noite maravilhosa. Estava eu, o Guido Moraes, que faleceu, o grande poeta, e o Telmo Dutra, e ele me apresentou uma teoria do assoreamento do Rio Camaquã, porque os lagoões desapareceram. Meu diretor, ao longo de um trecho da ponte do Rio Camaquã até o Rincão do Inferno, que não deveria ser chamado de Rincão do Inferno, aquilo é um paraíso, é um paraíso. Ali tinha 4 ou 5 lagoões grandes, fundos, lagoão de 5, 6 metros de profundidade, e que dali se extraía numa pescaria com redes de arrasto 3 mil peixes, e distribuiu à população. Como a Vera contou aqui, cada um levava o seu quinhão para casa, e os pequenos ficavam, e no outro ano faziam de novo, e era a mesma quantidade, e os lagoões terminaram. Depois veio esse derrame lá das minas CBC, minas de cobre, CBO, né? CBC, e aí terminou-se com peixe. Hoje começa a retomar. Eu tenho informação que um pouco mais para baixo ali já apareceu o Grumatã e até Dourado. Que maravilha isso! Então essas pessoas que não vivenciaram e que não viram, e ali nós mostramos no início do programa um trechinho do Rio Camaquã, Rio Ligeiro, Iacuã, né? Talvez não sintam isso, mas é importante nós mostrarmos. Por isso, dona Vera e dona Márcia, vocês, funcionárias públicas, uma aposentada, a outra em via de se aposentar daqui a 20 anos, porque é menina ainda, né? Trouxeram para nós um pouquinho do trabalho que vocês fazem. E esperamos que aquelas pessoas que nos assistiram aqui ao vivo e que ao longo da semana vão ver lá no Facebook, vão compartilhar e passar adiante. E que desça Camaquã abaixo essa informação até São Lourenço, até Porto Alegre, da onde vem tantas pessoas ajudarem vocês nessa luta. Compartilhem, passa adiante. Esse veículo de comunicação alternativo, TV Liberdade Bagé, ele tem esse codinome, TV da Comunidade. Aonde tem algo que possa ser do interesse e especialmente da defesa da comunidade, esse modesto canal, graças a Deus, hoje avança em termos de audiências, vai continuar prestando esse serviço, viu, Vera? E toda vez que vocês precisarem, tiverem alguma coisa importante, entre em contato. Vocês têm o Face agora ali, vocês vão compartilhar, vocês podem contactar com o diretor, não é toda hora, mas sempre se haverá de dar um espaço para você trazer essa matéria importantíssima, que é a defesa não é só do Camaquã, é do meio ambiente, que nós precisamos mais do que nunca. Tá bem, minha querida? Eu espero que nós tenhamos contribuído com o movimento de vocês. Passem as notícias que vocês quiserem passar para cá, que na medida do possível tem vários espaços aqui, se colocará inclusive para anunciar os eventos que vocês, porventura, e vão continuar produzindo aí na defesa do Rio Camaquã. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui, estamos à disposição. Muito bem, e aí, minha guerreira Márcia? Eu vou agradecer, então, realmente foi um grande prazer, e convidar todos os ouvintes a acompanharem a nossa página, somarem-se a essa luta. Menciona a tua página. Precisamos de todo mundo, UPP Camaquã, União... UPP Camaquã. Camaquã, tá lá no Face. Tá lá no Face, União pela Preservação. E tem uma outra página que se chama Agrupa. Da associação é Agrupa. No Rio Camaquã.
Ali vocês divulgam todas as atividades que vocês promovem, né? Tudo ali. Assim, sobre as atividades do Rio Camaquã, na página estão todas ali, todos os eventos. E nós realizamos vários eventos, como a Vera disse. Claro que agora, com a pandemia, a gente está realizando eventos virtuais, né? Mas no momento que passar, a gente vai retomar. Inclusive, todo ano a gente faz um ato que marca quantos anos tem passados de luta, né? Já faríamos o quarto ano sem mina. Quarto ano sem mina. A gente comemora porque é um ano de vitória. Exatamente, é mais um ano de vida para o Camaquã. De vida, sim, para a população. E registrar que esse movimento, assim, que começou no Alto Camaquã e ali em Palmas, quando nós iniciamos, a gente até pensava que seria um movimento, assim, mais restrito. Ele se estendeu muito pelos municípios, a gente tem apoio incondicional, assim, em muitos municípios. É Camaquã, que temos a amiga Catita lá, que é uma lutadora, e em São Lourenço, já, que tem muita gente, assim, lutando. Encruzilhada, tem um monte de gente. Canguçu, Amaral Ferrador, assim, são muitos municípios nessa luta. Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre. Que maravilha, que maravilha. Eu fico feliz com isso, viu, meu diretor? Eu acho que, e agradeço ao diretor a benevolência, a boa vontade. A gente tem vários programas aqui na TV Liberdade e graças a Deus e a qualidade, né, dos programas que são apresentados aqui, nós temos um espaço já meio complicado, a gente tem que programar já sempre 2, 3 semanas depois, graças a Deus. Então a gente fica agradecido pela presença de vocês aqui. Compartilhem e passe adiante. Você estará ajudando, com certeza, a luta na defesa da joia do Pampa, o Rio Camaquã. Agradecemos ao nosso patrocinador, Shark Paladar, ali na Avenida Kainan, Átila Taborda, Kainan. Claro, Kainan, que barbaridade, o Kainan parece que não está prestando atenção. Obrigado, Kainan, quem está de boca aberta aqui sou eu. E você vai encontrar a qualidade de um excelente produto Shark, guisado e linguiça, né? Entre na página ali do Face que você vai encontrar o anúncio dos produtos do Shark Paladar. E que, se Deus quiser, não haverá de demorar muito. Eu e o meu diretor vamos fazer uma visita para vocês, vamos levar um charquezinho para um arroz e lá nós vamos comer também nas barrancas do Rio Camaquã um borreguinho assado. Pode ser cabritinho também. Sim. Pode ser cabritinho. Pode ser cabritinho. Tem, ali tem. Vocês não criam mais cabrito, né? É lindo de ver aquilo lá, meu diretor. E aí, quando vocês tiverem um evento, comunique que se nós tiver disponibilidade, com certeza o diretor vai estar dando cobertura para você, tá bem? Olha aqui, vamos dar por encerrado o evento de hoje, o programa de hoje, o programa Jornal de Bagé. E como nós abrimos o programa com a mensagem referente à juventude, encerramos como tal, meu diretor, dizendo o seguinte: hoje é dia da juventude, viu, minha amiga? A senhora é uma das jovens, junto com o Kainan, meus cumprimentos, viu? Dia da juventude, né? Eu e meu diretor aqui, nós só temos saudade do nosso tempo de juventude, né, meu diretor? Mas guardamos na memória coisas boas também, né? E que nos serviram para hoje a gente estar aqui sendo útil à nossa comunidade. A juventude passa rápido e, por isso, cada segundo deve ser aproveitado da melhor maneira possível. Enquanto houver força, saúde, devemos investir a nossa vida em coisas que valem a pena. E nada é mais seguro e certo que investir, meu diretor, no reino de Deus, que vai durar para sempre. Nós passamos, mas o reino de Deus permanecerá. Os jovens que dedicam as suas vidas ao Senhor, nosso Deus e Criador, não ficarão frustrados, porque Deus certamente abençoa aqueles que o servem. E o trabalho que vocês servem, com certeza, agrada a Deus, e que Deus abençoe vocês duas e todo o grupo de vocês e todos os nossos telespectadores. Até a próxima, se Deus quiser e Ele vai querer. Muito obrigado. Shark Paladar.
O verdadeiro sabor do charque, há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e charque paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o paladar.